Olá pessoal, a gente está passando por uma das crises financeiras mais graves de toda a história ao redor do mundo. As bolsas de valores estão despencando, o dólar está disparando e aqui no Brasil não é diferente. E nesse momento em que as pessoas estão com medo, estão entrando em pânico, estão tomando decisões precipitadas, eu resolvi vir aqui conversar com vocês sobre o que fazer com os investimentos nesse momento delicado. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. Eu já te peço para você deixar seu curtir nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, porque assim essa informação que é tão importante vai chegar a mais pessoas e também você ajuda a fazer o canal crescer quando você compartilha o vídeo, se inscreve e deixa o seu curtir. E só um alerta, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, eu não posso te dizer o que fazer, mas eu posso te dar educação financeira, posso te dar informação de qualidade para você tomar decisões financeiras, decisões de investimento que façam sentido para você e para sua vida. Então vamos lá, o que está acontecendo com o mundo? No ano passado, em 2019, a gente teve um ano até que promissor, a Bolsa de Valores estava subindo, a nossa economia dava indícios de que ia crescer e a gente tinha um dólar num patamar controlado. E na virada do ano começaram a vir notícias da China sobre o coronavírus. Essas notícias não impactaram de imediato a nossa economia, a economia de outros países, mas em poucos meses o desastre econômico chegou à Europa, aos Estados Unidos e também aqui ao Brasil. Aqui no Brasil foi na semana do Carnaval, logo após o Carnaval, a Bolsa de Valores começou a despencar e o dólar começou a disparar. De lá para cá, o Circuit Breaker, que é aquele mecanismo de proteção da bolsa que faz com que as negociações sejam suspensas quando a queda está sendo muito grande, foi acionado diversas vezes. Inclusive hoje, segunda-feira, dia 16 de março, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, o Circuit Breaker também foi acionado e o dólar vem disparando. Só para vocês terem ideia, eu vou mostrar para vocês um gráfico bem interessante, que é o gráfico do VIX. O que é o VIX? O VIX é o índice do medo. Ele é um índice que mede o quanto os investidores estão com medo do que vai acontecer na economia daqui para frente. E você está vendo no gráfico que tem um primeiro círculo que eu fiz mais à esquerda, que é do ano de 2008, naquele ano da grave crise econômica mundial. E nesse ano o VIX estava em 60 pontos. Quanto maior a pontuação, maior o medo. E agora, nessa crise do coronavírus, o VIX já está na casa dos 76 pontos, ou seja, agora o mundo está com mais medo do que esteve durante aquela grave crise de 2008. E claro que esse medo é refletido nos outros indicadores econômicos. Olha só o gráfico histórico do Ibovespa, do índice da Bolsa de Valores do Brasil. Eu fiz 3 círculos vermelhos que são justamente as datas em que o Ibovespa teve maiores quedas. O primeiro círculo é daquele ano de 2008, com a grave crise econômica mundial, o Ibovespa também despencou. O segundo círculo é do ano de 2016, que a gente estava com grandes instabilidades políticas aqui no Brasil. E o terceiro círculo é do momento atual, em que a gente teve essa grande desvalorização da bolsa aí por conta do coronavírus. E eu vou mostrar agora um outro gráfico, que é o gráfico dos fundos imobiliários, o gráfico IFIX, é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários na Bolsa do Brasil. Olha só, de 2016 para frente, os fundos imobiliários foram se valorizando. Ele chegou no pico agora no início de 2020 e na sequência começou a cair por conta do coronavírus. Mas você vê uma coisa interessante, os fundos imobiliários não se desvalorizam tanto como as ações em épocas de crise. Por quê? Porque por trás de um fundo imobiliário está um imóvel físico, uma construção. E esse imóvel está sendo alugado para alguém. Pode ser um lojista, se for um shopping, pode ser
para uma empresa, se for um fundo imobiliário de lajes corporativas, pode ser para um hospital, se for um fundo de hospital, e por aí vai. E esses contratos de locação, eles normalmente são por longos períodos, então o fundo imobiliário acaba ficando mais protegido do que as ações em épocas de crise. O fundo imobiliário é um investimento de renda variável, mas ele não é tão volátil como as ações, e por isso até ele é muito indicado para quem quer dar os primeiros passos no mercado da renda variável. Agora vamos para o próximo gráfico, porque os gráficos são muito bons para a gente ver o que aconteceu ao longo da história. Olha só o que aconteceu com o dólar desde o início do Plano Real até hoje. A gente teve 3 momentos de pico de valorização do dólar. O primeiro foi lá no ano de 2002, depois no ano de 2016, que foram anos que a gente teve uma instabilidade política muito grande aqui no Brasil, e agora em 2020, mais precisamente no dia 16 de março, o dólar bateu os R$5, foi a maior cotação da história desde o Plano Real, primeira vez que o dólar bate em R$5. E isso acontece porque o dólar é um investimento negativamente correlacionado à Bolsa de Valores. A bolsa cai e o dólar sobe. Por quê? Porque os investidores estrangeiros que estão tirando dinheiro do Brasil, dinheiro da bolsa, precisam comprar dólares para repatriar esse dinheiro para os seus países. Então isso aumenta a procura por dólar e aí o dólar se valoriza. E claro que tem outros fatores também que em conjunto fazem com que a procura do dólar aumente e a valorização do dólar aconteça. Então esse é o cenário atual: bolsa caindo, fundos imobiliários caindo, dólar subindo, medo lá nas alturas. E a questão prática: o que fazer com os seus investimentos nesse momento? Primeiro, se você tinha ações na sua carteira, assim como eu tinha, assim como milhões de investidores tinham, a melhor coisa a fazer é esperar, é não se desfazer dessa posição que você tinha na Bolsa de Valores, porque se você se desfizer, você vai assumir um prejuízo e no longo prazo, ou talvez até no médio prazo, a gente vai ter uma recuperação. Em todas as crises anteriores, a gente teve recuperação, a Bolsa depois subiu, inclusive superou o patamar em que ela estava antes da crise. E dessa vez não deve ser diferente, só que a gente não tem como prever quanto tempo vai levar para isso acontecer. Pode ser 4 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, é impossível prever. Mas se você tinha ações, se você está perdendo dinheiro, eu sugiro que não se desfaça dessas posições, porque vai haver uma recuperação em algum momento. Também tem muita gente que já tinha ação e agora está aproveitando para comprar mais e está na expectativa de que o mercado vai se recuperar rapidamente e vai ter uma valorização. Também tem pessoas que nunca estiveram no mercado de ações e agora estão vendo uma oportunidade de entrar. Eu acho que existe uma oportunidade, sim, sem dúvida. Agora é um momento melhor do que há alguns meses atrás, quando a bolsa estava lá no pico de 118 mil pontos, mas é preciso cautela, porque a gente não sabe qual é o fundo do poço. A gente não sabe se a bolsa agora de 70 mil pontos vai cair para 60, para 50, para 40. Ela já esteve em tempos atrás em 30, 40 mil pontos. Nada impede que volte a esses patamares super baixos. Então é preciso ter cautela. Se você vai entrar no mercado de ações ou se você vai aportar mais dinheiro no mercado de ações, tenha cautela para que você não perca dinheiro ou não perca ainda mais dinheiro do que já está perdendo. E o dólar e o ouro? Dólar e ouro funcionam como mecanismos de proteção. Se você investe em bolsa de valores, você já deveria ter dólar e ouro na sua carteira como proteção. Aliás, foram justamente o dólar e o ouro que fizeram com que a minha carteira de investimentos não se desvalorizasse ainda mais.
Eu até publiquei um vídeo no início desse ano mostrando onde eu invisto, e lá no início do ano eu tinha 40% do meu patrimônio em ações e mais ou menos 10% em dólar e em ouro. Então, essa parte de seguros em dólar e ouro protegeram um pouco essa queda muito grande do mercado de ações. Não foi suficiente para ficar no 0 a 0, para compensar por completo a perda no mercado de ações, porque foi uma perda muito grande e eu tinha um percentual grande do meu patrimônio investido em ações, mas ajudou bastante. Se você não tinha essas proteções, fica a lição para daqui para frente você ter a proteção em dólar e em ouro. Isso é realmente muito importante. Tem pessoas que não investem em bolsa de valores, não investem em fundos imobiliários, mas também querem apostar na valorização do dólar ou do ouro. Você pode fazer essa aposta. É uma aposta válida, mas é impossível prever se o dólar vai continuar se valorizando, se o ouro vai se valorizar mais ou se a partir de agora esses investimentos vão se desvalorizar. Então é renda variável, é uma aposta que você pode fazer se isso fizer sentido para você, para os seus investimentos. Agora, uma coisa importante, muita gente dizia até um tempo atrás que o Bitcoin poderia servir também, assim como o dólar e como o ouro, como uma proteção contra crises. Olha só o que aconteceu com o Bitcoin nessas últimas semanas. Esse é o gráfico do Bitcoin em reais. Você vê que no início de março ele estava lá acima de 40 mil reais, um Bitcoin valia acima de 40 mil reais e poucos dias depois ele caiu para casa dos 26 mil reais, ou seja, perdeu praticamente 50% do valor em poucas semanas, e isso comprovou que Bitcoin e criptomoedas em geral não são um bom seguro contra crises. Você pode até investir como especulador, se você aposta numa alta do Bitcoin, mas não serve como seguro contra crises, como muita gente vinha dizendo. E a renda fixa? O que deve acontecer com a renda fixa nesse cenário de crise econômica? Bom, a maior parte dos países do mundo está reduzindo ainda mais os juros, que já estavam baixos, muitos estão no patamar próximo de zero, alguns estão até com juros negativos, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Provavelmente a gente vai ter na próxima reunião do Copom uma diminuição ainda maior da Selic. A gente não sabe se vai chegar na casa dos 3,5%, 3,75%, mas a gente vai ter muito provavelmente uma redução ainda maior da Selic. E isso faz com que os investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic, como dinheiro parado no conta, como dinheiro investido em CDBs que rendem 100% do CDI ou um percentual maior do CDI, esses investimentos todos vão render ainda menos. Mas se você não tem perfil para renda variável, se você já está na renda fixa ou se você investiu na renda variável e com essa queda viu que não tem estômago para lidar com isso, não tem muito o que fazer, é melhor ficar na renda fixa e dormir tranquilo, porque na renda fixa você sabe que pelo menos você não vai perder dinheiro. Às vezes você até perde um pouquinho para a inflação, agora que os juros estão muito baixos, muito reduzidos, mas pelo menos não vai ter perdas significativas como ocorreram agora na Bolsa de Valores ou com os fundos imobiliários. Então a gente está num momento realmente muito delicado dos investimentos. Renda fixa pagando muito pouco e Bolsa de Valores despencando e, por outro lado, dólar e ouro, que são seguros, tendo uma valorização. Eu recomendo que você tenha serenidade nesse momento, que você não se apavore, porque as crises fazem parte da história, fazem parte da vida. Muitas crises já aconteceram ao longo da história, em todas as vezes houve recuperação, e muitas crises, além dessa que a gente está vivendo nesse momento, que é uma crise realmente séria, grave, mas muitas outras vão acontecer nos próximos anos, décadas. Então eu sugiro que você não fique acompanhando o home broker direto, porque isso não vai te fazer bem, isso só vai te trazer mais estresse, mais preocupação. E encare o investimento em renda variável, especialmente em ações, como investimento de longo prazo, porque no longo prazo a ação se valoriza, você vai ter uma boa recuperação dessa crise,
você vai ver que no final tudo vai dar certo. É só ter paciência, serenidade e não tomar decisões precipitadas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu comentário aqui, me fala o que você está fazendo com seus investimentos nessa situação e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Fonte da Fortuna. Um abraço.